Você já teve dificuldade para fazer contratação de funcionários? Você que nos assiste, de repente não é empresário, mas já se sentiu que estava exercendo uma função, que você se sentiu desconectado daquela função? Você já ouviu falar sobre análise comportamental? É sobre esses e outros assuntos que nós vamos falar hoje. Eu tenho um convidado de peso hoje aqui no podcast Fala Empresário, mas eu só falo o nome dele depois da vinheta. Fala empresária de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Fala Empresário, um canal que tem como objetivo trazer conteúdos, ferramentas de gestão, indicadores financeiros e novidades do mundo empresarial. Eu sempre estou indo a congressos, então sempre quando existe alguma novidade, a gente traz um pouquinho dessa novidade aí no canal para você, se você não pôde participar do evento. Meu nome é Thiago Santos, sou jornalista formado em empreendedorismo e também sou gestor de uma associação empresarial que tem como clientes mais de 1.800 empresas. E o dia de hoje, o podcast de hoje é um assunto muito interessante sobre como contratar certo, sobre análise comportamental, sobre colocar a pessoa certa no lugar certo. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe nada mais, nada menos que o Marco Vieira. Marco Vieira, ele tem experiência de mais de 30 anos à frente de negócios, mais de 3 décadas de didática em ensinar, 8 anos como palestrante e instrutor da Escola de Vendas e Negócios da KLA, especialista em comportamento humano, diretor da Upser HR Tech, de recrutamento, seleção e desenvolvimento humano. Marco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado. Marco, vamos falar então um pouquinho sobre sobre a Upser. Conta pra gente um pouquinho sobre a Upser. Qual que é a solução que a Upser traz para o público empresarial? Conta pra gente aí. Bom, em primeiro lugar, treinamento e desenvolvimento, tá? E recrutamento e seleção de pessoas. Então, vamos lá. Hoje, uma das grandes dificuldades do dono de negócio é colocar a pessoa certa no lugar certo. Reter talentos. Normalmente, o bom vai embora e o ruim fica. É verdade. Tá? E a Upser entra nessa linha para ajudar esse empresário a ter sucesso nas contratações, na retenção de talentos e no desenvolvimento desses talentos para alta performance. Porque não é só contratar, é também desenvolver para que esse cara dê resultado. Então a Upser, ela percebeu que existia ali um problema, né? Uma dor no mercado. Uhum. O empresário tem muita dificuldade para contratar. E às vezes quando contrata, ele contrata às vezes a pessoa até certa, mas coloca a pessoa no lugar errado. É mais ou menos isso aí. Coloca no lugar errado, a pessoa não desempenha. Aí ou essa pessoa se demite, ou ela é demitida. Será que já aconteceu isso com você aí alguma vez? Então é interessante a gente pensar nisso. Será que você estava no lugar errado? Ou será que você foi contratado para a função errada, sendo uma pessoa de várias qualidades? É uma questão que a gente vai falar aqui no podcast de hoje. Marco, fala o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre, então, essa questão de análise comportamental. Que negócio é esse aí de análise comportamental? Conta pra gente um pouquinho aí. Tá. Análise comportamental, claro que se estuda o comportamento humano desde 400 antes de Cristo, né? Lá com Hipócrates, que ele veio lá aos 4 humores. Eu não sabia disso, sério? Vem ler desde lá de trás esse estudo, né? De comportamento humano. Então são mais de 2.500 anos de estudo. Mas quando chegou ali, por volta de 1920, um PhD de Harvard, o Marston, um psicólogo, né, PhD em Harvard, ele começou a observar o seguinte, que a psicologia só estudava a anormalidade, tá? As dores, a raiva, tudo que a psicologia trata hoje. Sim. Mas ele se perguntou, o que é a normalidade do ser? O que é o normal do ser? E ele perguntou. Ele se perguntou. Então ele foi estudar e ele escreveu o livro As Emoções das Pessoas Normais, que é a base da análise de personalidade
que nós temos a base do DISC hoje, né? Dominante, influente, estável e cauteloso. Então vamos lá. Tá. DISC, então, dominante, influente, estável e cauteloso. Então, o Marston, essa foi uma grande contribuição dele, tá? A base do DISC é esse livro, esse estudo dele. Outra coisa que o Marston fez, não sei se você já assistiu aqueles filmes da CIA, que tem aquele polígrafo, né? Sim, sim. Aquela é muito interessante. Isso. Que detector de mentiras. Isso. Foi o Marston que desenvolveu. Ah, é? Também. Isso. Olha só que interessante. E outra contribuição dele foi ele que inventou a Mulher Maravilha, né? Ah, é? Mulher Maravilha foi o Marston. Então, tudo são contribuição aí do Marston para, no caso, de certa forma, para psicologia. Mas a análise de perfil de comportamento, ela traz para a gente a normalidade do ser. Por que as pessoas agem como elas agem? E por que elas não conseguem agir de algumas outras formas também. Então, muitas das vezes, a pessoa até olha, né, no espelho e se pergunta, será que eu sou normal? Porque ela olha as outras pessoas que têm facilidade de fazer tais coisas, né, facilidade de fazer algumas coisas, que ela tem dificuldade. E ao mesmo tempo que ela vê que ela tem facilidade de fazer algumas coisas que as outras pessoas têm dificuldade. Tá? E é onde as pessoas se perguntam, mas será que eu sou normal, né? Até, já fazendo um spoiler aqui, né, eu escrevi um livro, né? E o livro chama-se Você é Normal? Você é Normal. É a capa do livro, Você é Normal? Fica o spoiler então. Isso. Aí, pessoal. Ó, Você é Normal vai sair logo, hein? Isso. Para que a pessoa entenda que ele é normal, tá? Que ele se enxergue dentro daquele livro, para ele ver as forças que ele tem, as limitações que ele tem, para ele desenvolver as limitações, tá? E... no caso, é melhor, desenvolver as forças e mitigar as limitações. Entendi. Tá? E parece que a questão do DISC, quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa, parece que a Upser, ela meio que ela melhorou ainda mais esse processo DISC, no caso, né? Por quê? Explica pra gente um pouquinho aí. A nomenclatura, né? Vamos dizer assim, toda vez que você ia fazer uma devolutiva, principalmente em grupo, dominante, influente, estável, cauteloso. Sempre parece que dominante e influente eram melhores, estável, cauteloso, menos. Tá? Então, num processo seletivo, ficava um negócio meio estranho. Então, o que acontece? Então, qual que é a principal característica do dominante? A execução. Qual a principal característica do influente? A comunicação. Qual a principal característica do estável? O planejamento. E qual a principal característica do cauteloso? A análise. Então, o que acontece? Nós demos uma mexida na nomenclatura para facilitar e deixar todo mundo no mesmo patamar, usando as principais características de cada um. Ou seja, a gente pegou a melhor habilidade que cada um desses tem e a gente simplesmente mudou a nomenclatura e colocou ali como aí fica executor, comunicador, planejador e analítico. Então, o executor, a gente está falando do dominante. Qual foi o outro? Comunicador do influente. Planejador do estável. E analítico do cauteloso. Entendi. Tá? Muito interessante. Marco, explica pra gente aqui, ó. Tem uma frase sua que eu achei muito interessante. E aí eu falei, não, isso aqui a gente precisa perguntar para ele explicar isso aqui pra gente com mais detalhes. Então, para você que nos assiste aqui no programa da TV, inclusive, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o canal no YouTube, por favor, convido você a se inscrever e conhecer o nosso canal lá, tá bom? E para vocês aí que estão aqui no nosso canal, não esqueça de deixar aqui o seu comentário, participar aqui desse programa, tá certo? Também deixa aqui um joinha se simplesmente você está acompanhando a gente, tudo bem? Mas qual é o seguinte, a frase que eu quero falar e que você, por favor, nos explique é: o lucro começa na contratação. Explica pra gente aí, o que isso quer dizer? E essa frase eu garanto que é minha. Tá? É sua. Inclusive, eu já registrei ela, tá? E eu vou falar para você que vai ser o tema do meu próximo livro. Muito bom, tá? Que legal. O lucro começa na contratação. Tá, mas o que isso aí quer dizer? Explica pra gente. A primeira coisa, é assim, né? Você coloca as pessoas no barco, depois você mira para onde o barco vai. Essa é a realidade. Se você contrata errado, primeira coisa, no mínimo 12 mil reais de prejuízo. Marco, mas como isso? Soma. Você contratou errado, ficou 3 meses com a pessoa. Certo. Você pagou salários,
fundo de garantia, Encargos trabalhistas, tudo certinho. tudo mais. O tempo que você gastou treinando essa pessoa, se você pegar, você pode ter certeza, se foi atender cliente, você perdeu o cliente pelo atendimento dela. Certo. E aí tem a questão do tempo, que são 3 meses. 3 experiência. meses de experiência. Então, somando, então o que acontece? Você tomou 12 mil reais de prejuízo. Imagina você se você Por fizer cada contratação errada. Empresário, presta atenção aqui. Você já parou para pensar nisso? Já parou? Cada contratação errada que você faz, você tá meio que jogando fora 12 mil reais. Marco, continue. Agora você imagina se você fizer, o dono de negócio fizer 5 dessa no ano. Meu Deus do céu, eu não Aí tinha parado para fazer essa conta. Chega no final do ano e vai falar assim, poxa, não tá sobrando dinheiro no meu caixa, ficou nas contratações erradas. É verdade. É verdade. Então o lucro começa na contratação. É você trazer a pessoa certa para o lugar certo. O colaborador contratado corretamente, ele te dá lucro. O que contratado errado te dá prejuízo. Isso é um fato, né? Tá? Quando você contrata um colaborador certo, coloca no lugar certo, você desenvolve ele, tá? Dá ROI. Positivo. Verdade. E a partir desse momento ele começa a trazer resultado. Caso contrário, você vai ter prejuízo mesmo. Para você que de repente não conhece esse significado, eu vou explicar para eles, Marco, porque tem muita gente que nos acompanha e são empresários recentes, sabe? Então, às vezes a gente fala algumas nomenclaturas e para eles às vezes fica difícil. O ROI significa retorno sobre o seu investimento, tá? Então, assim, o que o Marco quis dizer, uma vez que você contratou da forma certa, é certo que esse investimento vai te trazer retorno. É isso simplesmente o que significa o ROI, tá bom? Marco, fala pra gente por que é tão importante a gente avaliar as habilidades comportamentais de um candidato para uma determinada vaga de emprego. Conta pra gente. Por que é tão importante isso? Bom, vamos pegar aqui, eu vou compartilhar com você aqui. Só uma telinha para a gente poder Legal, entender vai compartilhar? Pessoal, fica atento aí. Ó, já tá aparecendo na tela para vocês. Explica pra gente aí, Marco, o que quer dizer esse E, esse C, esse A, esse P aí? Isso. Aqui é o executor, comunicador, planejador e analista. Tá. Então esse aí é o DISC que a gente adaptou, que a Upsera adaptou. Tá. Show. Vamos lá. Então aqui nós temos o executor como um líder natural, tá? Então o que é o executor? O executor é aquela pessoa tende a falar forte, falar rápido, não tem papa na língua, não tem filtro na comunicação, do jeito que vem, vai, tá? Normalmente, eles são mandões por natureza. Então você tá lá na escola, tem 4 alunos. Aliás, você tá na escola, o professor fala, gente, vamos fazer um trabalho, grupo de 4 alunos. Tem um lá que levanta e fala, você no meu grupo. Tá? É o executor. Ele já desde pequenininho, porque... Isso é uma característica, então, que o executor tem. Isso. Que seria o dominante, é isso? O dominante. E entenda uma coisa, as pessoas nascem com perfil, tá? Isso é genético, tá bom? Sim. A família estrutura, ambiente estrutura, mas a gente nasce com perfil. Então não é culpa de ninguém. Então eu nasço com perfil executor. Já de criança, de novinho, eu já sou mandão. Eu já sou bocudinho. É verdade. Eu já vi criança... inclusive, olha só que interessante. Eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 6. O meu de 6 anos, ele já tem essa característica. Olha só que interessante. E qual que é o erro de um pai? Criar todo mundo igual. Aí você achar que tá errado, né? Você tem 2 filhos com perfis diferentes e você cria os 2 iguais. O que vai acontecer? Um vai prosperar, outro não. Um vai ter sucesso, outro não. Porque você tem 5 filhos. Sim. Tá? Você cria todo mundo igual. Tratando igual. Você pode reparar que numa família de 5 pessoas, sempre tem um que prospera mais. E os outros menos. Por quê? Porque teve um que pegou, então o resto não pegou. Porque você criou todo mundo do mesmo jeito, tratando do mesmo jeito, sendo que as pessoas têm perfis diferentes de comportamento. Ou seja, nesse tratamento, nessa educação que essa família deu para esses filhos, desses 5 filhos, de repente, um desses 5 teve o tratamento adequado de acordo com o perfil que ele tinha. Os outros foi meio que abafando o que eles tinham de perfil. Isso. Interessante. Entendi. E conta pra gente aí, do quadro, o que mais? Então, o executor... Então, é aquela pessoa que tende a falar forte, rápido. Ele tende a liderar.
Então nós chamamos ele de líder natural. Todo mundo pode liderar, cada um da sua forma, mas o executor já tem essa premissa de liderança, certo? Entendi. Muito bem. Aí você vai pegar o comunicador, que é um motivador natural. Comunicador é um motivador natural. Natural. É aquela pessoa extrovertida, alegre, brincalhona, fala muito bem, gosta de aparecer. Se der um microfone, ele ama, ele é apaixonado pelo microfone, certo? Se deixar ele Será que tem alguém comunicador aqui? Se deixar ele pendura a melancia no pescoço, tá? Ele é exibido por natureza. É uma característica. É uma característica. Então, normalmente todo mundo pode vender, mas o comunicador é a pessoa com mais facilidade para vendas. Então, dentro lá do antigo DISC, que a Upser evoluiu, né, essas letras, então aí a gente está falando do influente, é isso? Isso, do influente. Do influente, Tá. Entendi. Muito bem. Nós temos o planejador. Que o planejador? O planejador é aquela pessoa que gosta da rotina. Como já diz o nome, é planejador. Ele vai viajar daqui 3 anos, ele quer saber o dia que ele vai, quando vai, como vai, se o dinheiro do combustível vai dar pedágio. E ele vai viajar porque ele é planejado. Se ele está viajando agora, ele planejou 3 anos atrás. Normalmente o planejador, olha que coisa interessante, você tem um funcionário que é planejador, tá? Ele ganha a mesma coisa que os outros, mas ele tem mais coisa, tá? Porque ele planeja para os gastos dele. Ele gosta da rotina. Faz todo sentido, né? Ele gosta da rotina. Ele não gosta de se apressar. É uma pessoa que não se apressa, não se estressa. Você quer ver um planejador? Você tá lá todo mundo correndo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. O planejador fala, calma, gente. É só chamar o bombeiro. Tá? É o cara calmo, tranquilo. É o cara da orientação. Ele gosta de orientar. E ele gosta de estar junto, ele gosta de colocar panos mornos, tá? Não gosta da encrenca. É uma pessoa mais paciente, é o planejador. Já o analítico é aquela pessoa que gosta de regras, procedimentos, fatos, dados, números e padrões. Nós chamamos o analítico de âncora da realidade, tá? Então, olha só que coisa interessante. O executor é o cara que pergunta o quê? O que a gente vai fazer? Sim. O comunicador é o que pergunta quem vai fazer. Está preocupado com as pessoas. O planejador pergunta como nós vamos fazer. É o cara das etapas. E o analítico, ele pergunta por que a gente vai fazer. É o famoso 5W2H aí, né? E aí, de repente, você está fazendo uma coisa que não tem por que fazer. Tá? Então, o âncora da realidade. E se você pegar lá do Simon Sinek, né? Tudo começa pelo porquê. Então, o analítico é o cara que gosta dos números. Ele é detalhista, perfeccionista, ele revisa. A única coisa é que ele tem um pouquinho mais de dificuldade que os outros de se relacionar. Tá, então assim, para uma empresa então ter sucesso, se esse gestor, se esse proprietário tiver os 4 perfis dentro da empresa dele, vai funcionar ou não vai funcionar? Se completam. Se completam. Se completam. Ah, que interessante. Se eu tivesse 4 pessoas na empresa, o bom seria eu ter um executor, sim, que é o cara para tomar iniciativa, tomar atitude, liderar. Sim. Tá? Um comunicador que eleva o nível do time e é o cara da comunicação, da venda, do relacionamento. Sim. Um planejador, que é o cara que vê etapas, não pula etapas, tá certo? E um analítico, que é o cara da regra, do procedimento, do padrão, das planilhas, dos dados. Entendi. Tá? Então eles se completam. Entendi, muito interessante. Agora você pega um comunicador e coloca ele para ver dados. Não que não possa, não que não dê certo, mas é muito difícil aquela pessoa ela se destacar nessa situação. Porque o comunicador, por natureza, ele é desorganizado. É a natureza dele. Natureza, desorganizado. Então ele não tem visão de detalhe. Agora você imagina, você pega um comunicador e você coloca para ver planilha, dados, fatos e números. Ele vai ficar em depressão. Perigo. Normalmente, ou essa pessoa pede a conta, ou você acaba demitindo ele. Da mesma forma, quando você pega um analítico para colocar em vendas, não que ele não possa. Sim. Tá? Mas normalmente essa pessoa, ele vai... Um mês ele vai. Ter mais dificuldade. Mas depois ele acaba tendo dificuldade. Por quê? Porque não é vamos dizer assim, a praia. Entendi. Tá?
Entendi. Então você simplesmente coloca uma pessoa no lugar errado. Não que ele seja ruim. E aí, Marco, fala pra mim, é possível então a gente ser dentro do DISC, que na verdade a Upsell deu uma nova nomenclatura para isso. É possível então eu ser específico em um desses, mas desenvolver também outras habilidades dentro do DISC. É possível ou não? Sim. Eu digo assim, nenhum perfil é melhor ou pior, né? Que todos nós dizemos assim, nenhum perfil é melhor ou pior, e todos têm capacidade para o sucesso. Agora, veja bem, se você pega... Tem uma frase do Albert Einstein que fala isso, né? Se você julgar um peixe por ele não saber subir em árvore, tá? E é da mesma forma. Você pega um analítico e coloca ele para ser um vendedor, para conversar com pessoas, para se relacionar com um monte de gente ao mesmo tempo. Ele vai ter dificuldades. Você pega um comunicador, coloca dentro de um quartinho fechado, atrás de um computador para ele ver planilha. Ele vai ter dificuldades. Vamos inverter esse papel? Que é o ideal, né? Tá? Então acontece, você coloca a pessoa certa no lugar certo, ela desempenha, ela é feliz no que ela está fazendo, ela desempenha, ela desenvolve, ela dá resultado para ela e traz resultado para você que é dono. Entendi. Então na hora que nós vamos fazer toda a etapa do processo seletivo, nós temos nossa etapa, né? Captação de currículos, as entrevistas, análise comportamental. Tá? Claro que todos nós temos os 4 perfis, só que 1 ou 2 destacam, né? Então, análise de perfil comportamental, fit cultural, e depois a gente leva essa pessoa para o dono, colocando a pessoa certa no lugar certo. Entendi. Marco, você é um especialista em análise comportamental, né? Mas como é que é isso aí na realidade? Você olha para mim e consegue identificar, você é um comunicador, ou como é que funciona isso aí? Depois de um tempo, se você viu ali que eu tenho mais de 1.500 devolutivas individuais. Então, claro que faz muitos anos que eu faço isso. Então, normalmente eu começo a conversar com uma pessoa, normalmente já estou analisando ela, já sei o perfil. Tá. E é comum de você isso aí, você fazer isso? Mas a gente tem a plataforma de análise comportamental que ela traz detalhadamente quanto que a pessoa tem de cada perfil. Tá? O quanto que ela tem de comunicador, o quanto que ela tem de executor, o quanto que ela tem de planejador, o quanto tem de analítico. De repente você fala assim para mim, Marco, eu queria um vendedor, mas um vendedor um pouco mais criterioso, com um pouco mais de atenção a detalhes. Eu preciso de um vendedor que ele fale um pouco mais baixo, porque normalmente o comunicador fala alto, então o comunicador dele não pode ser tão alto, mas ele precisa ter um analítico um pouquinho mais alto, que eu preciso prestar atenção a detalhes, então essa pessoa eu vou buscar para você. Tá? Na análise de perfil de comportamento, aquele que mais se aproxima disso para poder te entregar. Então, por exemplo, eu como empresário, eu vou entregar para você o que eu preciso. Marco, eu preciso disso, disso, daquilo. E aí dentro desse perfil que eu te apresentei, você vai entrar, inclusive isso seria a próxima pergunta. Qual que é a estratégia, né, que a Upsell utiliza para fazer aí todo esse processo aí de seleção, recrutamento e colocar a pessoa certa no lugar certo para a empresa que contratou o serviço da Upsell? Então, primeiro a gente começa com captação de currículo online. Claro que a gente tem um banco de currículos também, mas a gente começa com captação de currículo online. Patrocinado, vai buscar essas pessoas. Quanto mais pessoas a gente trouxer, mais é rico o processo. A gente analisa currículo por currículo, a gente não deixa passar nenhum currículo. Depois da análise de currículo, nós passamos para análise de perfil de comportamento. Depois, entrevistas. Se for vendedor, a gente procura fazer dinâmica de grupo. Tá? Então é um processo. Então a gente coloca no funil lá, entra 200 candidatos, sai aqui no final para o dono escolher 2 ou 3 candidatos. E aí no final a Upsell então entrega para ele ainda alguns que se encaixaram naquele perfil que ele precisava para ele definir qual que ele vai querer. Isso, porque é fit de dono, né? Sim. Se bater o santo. Então, tenho esses 2 candidatos que são que se identificam bem com a vaga que você quer, né? O perfil da vaga. Uhum. Então aí o dono vai bater o papo com eles para ver o fit, né? Se combina ali Outra frase que eu queria que você explicasse pra gente. 100% dos clientes são pessoas,
100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simon Sinek. Fala pra mim, o que significa aí então, essa frase? Vamos lá. Então imagina você como dono de negócio. Você entender de perfil de comportamento. Você vai negociar com um cliente seu. Se você entende de perfil de comportamento, você vai vender para ele de acordo com como ele gosta de ser tratado. Entendi. Tá? Aquele negócio assim, trate as pessoas como você gosta de ser tratado, é errado. Trate as pessoas como elas gostam de serem tratadas. Porque cada uma tem um perfil diferente. Cada um tem um perfil. Então, de repente, uma palavra que para mim soa bem, para a pessoa que é de outro perfil não soa bem. Pode se sentir ofendida. Pode se sentir ofendida. Entendi. Tá? Então, isso aí na hora de você conversar com o teu colaborador. Como que você conversa com cada colaborador? Se ele tem um perfil de executor, como você conversa com ele? Como você dá um feedback para ele? Como você desenvolve essa pessoa? Tem um jeito certo. Da mesma coisa que eu pego um analítico. Como que eu converso com essa pessoa? Como que eu dou um feedback para ela? Como que eu desenvolvo ela? Tá? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você entender de pessoas... Pura verdade. E é pura verdade mesmo. Eu arrisco até a dizer que você até conseguiria até aumentar o faturamento da empresa, porque ele conheceria o perfil de cada pessoa com quem ele se relaciona, e ali, de acordo com o perfil, ele sabia os ganchos que ele pode utilizar para negociação, para venda, né? Imagina o seu vendedor, que ele sabe o perfil de comportamento dele, que ele sabe as forças, as limitações que ele tem. E conhece sobre isso. Aí quando chega o cliente, ele vai conversar com o cliente e vai, pô, esse cara é analítico. Como que eu atendo um analítico? Fantástico, fantástico. Tá. Marco, fala pra gente, que conselho você daria para um empresário que não tem essa experiência que você tem na contratação, para que ele pelo menos erre menos na contratação? Qual seria o conselho que você daria para ele para fazer um processo seletivo? Primeira coisa, não contrate sozinho. Tá? Porque o dono, ele se apaixona pelo candidato. Então sempre tem uma pessoa junto para contratar, para olhar, observar o que você não conseguiu enxergar. Segundo, contrate como se eu estivesse contratando para presidente. Essa frase não é minha, é do presidente da Dell. Contrate como se estivesse contratando para presidente. Normalmente o dono contrata um faxineiro com cara de faxineiro. Ele vai ser faxineiro o resto da vida. Contrate um faxineiro com cara de presidente. Porque amanhã ele não vai ser só faxineiro. Ele pode subir de cargo na empresa, ele pode fazer outras contribuições para o teu negócio. E para a pessoa que passa por um processo seletivo, ele está no meio aí de um processo de seleção. Qual seria a dica que o Marco, como especialista em comportamento humano, daria para essa pessoa, para ele se diferenciar dos outros candidatos? Primeira coisa, busque entender seu perfil de comportamento. Busque entender seu perfil de comportamento. Entra na internet, tem alguns sites, algumas plataformas que dá resumido o teu perfil de comportamento. Busque entender se você é comunicador, se você é analítico, se você é executor. Busque entender para que assim você possa acertar a hora que você for candidatar a uma vaga. Porque se você entrar dentro de uma vaga que o cargo não é do teu perfil, você não vai desempenhar bem. Daqui a pouco ou você vai pedir a conta ou você vai ser demitido. E isso acontece com muitas pessoas que não param. Então 2 meses, 3 meses, 2 meses, 3 meses nas empresas e não param, não conseguem ficar porque elas estão entrando em cargo que não é o perfil de comportamento delas. Muito legal. Marco, muito obrigado pela sua presença. Cara, eu acho que deu para o empresário entender muito bem como é que funciona essa questão de análise comportamental, a importância de contratar certo a pessoa certa e colocá-la no lugar certo. E até de repente, depois desse programa, ele vai conseguir identificar aí, né, pessoas que estão no lugar errado e colocar essas pessoas no lugar certo. Agora, só para concluir. Por favor. Você que é dono de negócio, imagina que numa contratação a gente lê 200 currículos, 250 currículos, faz aí numa contratação para uma vaga 40 entrevistas. Você tem tempo para isso? Olha quanto tempo que você perderia para contratar a pessoa certa e colocar no lugar certo. E nós da Upser oferecemos isso para você por um valor bem legal
trazer a pessoa certa para o lugar certo e desempenhando bem no teu trabalho. Muito bom. Empresário, lembre-se disso. Contrate a pessoa certa e coloque a pessoa certa no lugar certo. Marco Vieira da Upser é a solução para um problema que de repente a sua empresa tenha, tá certo? Para você que assistiu aqui o nosso programa, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui na TV e também para você que nos assistiu aqui no YouTube, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, tá? Deixa aí o seu joinha também para fortalecer essa mensagem e compartilhe esse conteúdo com outros empresários e futuros empresários que você sabe que é importante eles saberem sobre esse conteúdo. Eu fico por aqui, até o próximo programa, tchau! Thank you.